Já se perguntou de onde veio a esposa de Caim? Se a Bíblia diz que só existiam Adão, Eva e seus filhos, como isso é possível? Vamos voltar ao início, ao Gênesis, a criação da humanidade. Deus cria o homem do pó da terra e sopra nele o fôlego de vida. Este homem se chama Adão e logo Deus cria Eva da sua costela. Adão e Eva têm filhos e entre eles dois se destacam, Caim e Abel. Abel era pastor de ovelhas, Caim agricultor. Ambos oferecem sacrifícios a Deus, mas Deus se agrada mais da oferta de Abel. Caim se enche de inveja e o pecado bate à porta do seu coração. Num momento sombrio, Caim mata seu próprio irmão. O primeiro assassinato da história. O primeiro sangue derramado. E Deus confronta Caim. O sangue do teu irmão clama da terra. Caim é então amaldiçoado e se torna fugitivo, errante na terra. Mas aí a grande pergunta surge. Caim foge, mas leva consigo uma esposa. Gênesis 4:17 diz: E Caim conheceu sua mulher, e ela concebeu. Mas espera aí. Quem é essa mulher? De onde ela veio? A Bíblia não dá o nome dela, mas nos dá pistas importantes. Em Gênesis 5:4, diz que Adão teve filhos e filhas. Muitos. E aqui está a chave. Os filhos e filhas de Adão e Eva não foram todos citados nominalmente. Caim, então, pode ter se casado com sua irmã? Sim, isso só é estranho para nós hoje. Mas no início da humanidade era diferente. A genética de Adão e Eva era pura, não havia degeneração. Não havia leis contra casamentos entre irmãos. Essas leis só surgem mais tarde com Moisés. E mais, era necessário povoar a terra. As gerações precisavam se multiplicar. Portanto, Caim casou-se com uma irmã ou talvez uma sobrinha. Mas por que a Bíblia não menciona o nome dela? Porque o foco da narrativa é a linhagem messiânica, a linhagem de Sete e não de Caim. Sete foi o filho que nasceu depois da morte de Abel, e dele viria a linhagem de Noé e de Jesus. Já a linhagem de Caim é mencionada brevemente e depois desaparece. Mas isso não impediu os mistérios e as teorias. Alguns estudiosos dizem que Deus criou outros humanos além de Adão e Eva. Será? Outros acreditam que havia uma civilização paralela, mas isso não está na Bíblia. Essas ideias surgem do silêncio das Escrituras. Mas silêncio não significa contradição. A Bíblia é objetiva. Fala o que é essencial à revelação. E o essencial era a origem do pecado e o plano da redenção. O casamento de Caim com sua irmã era parte da realidade daquela época. Ainda assim, muitos rejeitam esta ideia, por parecer incômoda. Mas lembre-se, as leis de Deus foram reveladas progressivamente. O que hoje é considerado errado, naquela época não era. E acima disso, o plano de Deus continuava. Caim teve um filho chamado Enoque e construiu uma cidade com seu nome. Essa civilização cresceu, mas não seguiu a vontade de Deus. Enquanto isso, a linhagem de Sete invocava o nome do Senhor.
dois caminhos começaram a se formar: os que se afastavam de Deus e os que o buscavam. Com o tempo, o mundo se corrompeu e veio o dilúvio. Caim já havia morrido e sua linhagem se perdeu. A linhagem preservada foi a de Sete, e dela viria o Salvador. Voltando à esposa de Caim, sim, ela existiu e tinha sangue de Adão. Não há mistério sobrenatural aqui, mas há um propósito escondido. Mesmo após o pecado, Deus permitiu que a vida continuasse. A história de Caim é trágica, mas nos ensina muito sobre justiça e misericórdia. Ele foi marcado por Deus para que ninguém o matasse. Mesmo como assassino, Deus ainda mostrou compaixão. E a mulher com quem ele casou fez parte do plano de multiplicação da terra. Deus estava escrevendo a história da humanidade, mesmo no meio do caos. O silêncio da Bíblia sobre essa mulher é proposital. Talvez para que não focássemos em nomes, mas sim no propósito. O pecado entrou, mas Deus não desistiu do homem. E até hoje, ainda buscamos entender cada detalhe do Gênesis. Porque cada nome, cada verso, aponta para algo muito maior. Para o Redentor, para a promessa de salvação. Caim errou, mas a história não parou por aí. O plano de Deus seguiu firme e chegou até mim e até você. Hoje não precisamos viver errantes, temos um caminho de volta. Jesus é o caminho que Caim nunca conheceu. A história da esposa de Caim é misteriosa, mas o amor de Deus é revelado. Mesmo no silêncio da Bíblia, o Espírito Santo revela sabedoria e nos ensina que todo detalhe importa, inclusive quem Caim escolheu como esposa. Porque cada detalhe do passado aponta para o plano eterno do céu. E agora é a sua vez. Compartilhe este mistério com alguém e comente o que você acha. Será que Caim realmente casou com sua irmã?